Vamos lá, última sequência do Guinegão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Última sequência dele aqui, 12 jogos. Antes disso ele ficou uns 3 sem ser relacionado. Tem 12 jogos. Sabe quantos jogos inteiros? 1. Todos os outros foi substituído ou entrou. Um deles ele entrou nos acréscimos, nem conta. Todos os outros ele foi, com exceção de ontem, titular e saiu. E assim, saiu aos 40, saiu no intervalo do jogo contra o Santos. A bola nem chegava nos atacantes, cara. Ele era o menos culpado da história. Por que ele que tinha que sair? E aí o meu ponto qual que é? Ontem ele entrou ali, participou um pouco do jogo, mas já entrou na parte final, mas é sempre ele que sai. O menino estava com uma sequência, 3, 4, 5 gols, 2 assistências, uma baita de uma sequência. O meu receio é, futebol é confiança. Não tira a confiança do cara. Isso vale para qualquer jogador. Não tira a confiança dele. Que se ele perder essa confiança, para recuperar é duro, ainda mais nessa idade. Tem que dar moral, porque estava jogando bem, estava marcando gol, dando passe e jogando bem, participando, fazendo parede. O cara estava jogando bem. A gente não pode perder uma opção por estrelismo, por nome, porque o seu Memphis joga hoje com o nome, porque não tem uma concorrência, porque se tivesse, não sei se jogaria não. Se você pegar os grandes elencos do Brasil, o Memphis com esse futebol não ia ser titular não. Falta concorrência. Agora o Yuri Alberto, que eu sempre defendi, gosto muito, tudo mais, mas eu sou da meritocracia. Contra o Galo ontem foi mal. Contra o Santos não fez nada, errou tudo que tentou. Contra o Mirassol participou, marcou gol, deu assistência, sofreu um pênalti, ok. Contra o Flamengo, mal, ridículo, apesar do gol, perdeu aquele pênalti de maneira bizonha, perdeu outros 4 gols, não deu passe para o Guinegão. Enfim, antes disso, Sport, atuação bizarra. Fluminense também entrou no intervalo, tudo bem, mas mal também. Então assim, cara, a sequência do Yuri Alberto, se for por futebol, só por futebol, esquece que o moleque tem 18 anos, que está começando agora, e quanto custa o salário dos outros. Só por futebol, quem que seria titular? O Guinegão, não sei quem ia sair, mas ele ia jogar. Se fosse só futebol, o Guinegão ia jogar. Mas aí, não, mas pô, calma, os outros são mais velhos, os outros ganham mais, tem que botar para jogar. O meu receio, o que eu não estou gostando, é só que ele é sempre o que sai. Sempre é ele, independentemente de como ele está jogando. Pode estar jogando bem, mal, fazer gol, não fazer gol. Sempre o Guinegão que sai do time. Não acho que tem que ser assim, porque a sequência já é longa. Ele já mostrou futebol, já deu resultado, já decidiu o jogo para o Corinthians. Tem que dar moral. Não tirem a confiança do garoto. Para de perseguir. Isso é perseguição, é sempre ele que sai. Se ele estivesse jogando mal para isso, ok. Mas não é o caso. E neguinho ali não está entregando e tem lugar cativo nesse time. Então, vamos lá. Isso está me incomodando porque isso não é meritocracia. Não estou nem aí para a idade, se é mais velho, se é mais novo. Tá certo? Concorda ou discorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Eu acho mesmo, eu defendi muito o Breno Bidon, que agora tá todo mundo elogiando, eu falei muito aqui, deixa jogar, põe pra jogar, o moleque é bom, ele entrega mais que os outros, mas esse corre mais, mas... Lembra disso? Eu falava, deixa jogar, tá na cara, o moleque entrega mais, a parte física ele vai pegar com o tempo, tá aí, jogando uma bolaça, jogando muito, ganhando confiança, virou titular, não tem mais medo de jogar. Tem que valorizar, não pode jogar com nome. E eu quero ver a partida contra o Vitória se esse time vai ter o compromisso de, enfim, mostrar que honra a camisa do Corinthians, independentemente da situação do adversário e do campeonato. Não foi de ontem, né? Contra o Vitória que essa resposta vai ter que vir. Mas ganhou, tá bom, jogou bem, perdeu muito gol e deu uma respirada na tabela. Estava sendo responsável por isso de maneira inicial. E há uma averiguação nesse sentido sobre isso. E aí, qual que é o outro ponto? Agora, a grande notícia aqui, informação exclusiva. O Osmar Stabile está estudando a possibilidade, pedindo para as pessoas envolvidas nesse caso estudarem a possibilidade do Corinthians deixar a RCE e negociar com seus credores de maneira individual. Por que disso? Porque se o Corinthians entrar na RCE, ele vai ter que pagar juros mais o IPCA, né?
Os juros mais IPCA? Não, é Selic mais juros, tal, que o Corinthians vai ter que pagar sobre o valor que é de ali, cerca de 380 milhões de reais. E aí você fez uma proposta ali, a proposta é de 6 anos para pagar, que podem ser prorrogados por mais 4, então você tem ali cerca de 10 anos para pagar esses 380 milhões, e aí o Corinthians vai ter que colocar ali, a ideia do Corinthians, 4% da sua receita, mais cerca de 5% dos valores que o Corinthians conseguir com transferências de jogadores. Vendeu um jogador, pega 5%, manda para pagar a RCE. Receita do clube, qual que é a receita do clube? Pega 4%, manda para pagar a RCE, isso todos os anos, por cerca de 10 anos, para tentar pagar essa dívida, tá? Então tem uma série de questões. O Ministério Público não concorda muito, já se manifestou sobre isso. Tem gente que acredita que isso não pode ser aplicado para clube de futebol. Tem gente que acredita que deveria ser 20%, a justiça deveria determinar 20% da receita do clube, só que o Corinthians não teria fôlego para pagar se tirasse 20% da receita do clube. Há uma série de discussões sobre esse caso, mas o ponto aqui o Osmar Stabile entende o seguinte: se eu pagar deste jeito, eu vou pagar aí muito dinheiro de juros ao longo do tempo. Será que se eu deixar a RCE e negociar individualmente com esses credores, será que a gente não consegue chegar num acordo e aí não pagar esses juros todos ao longo do tempo e aí assim também reduzir o custo do Corinthians com essas dívidas? Essa é a ideia do Osmar Stabile. Seria o ideal? Para muita gente que eu conversei, sim, seria o ideal. É o mundo ideal. Porra, o melhor dos caminhos. Tem gente que diz que na gestão do Duílio era muito isso que ele estava fazendo. Chamava individual, por isso que não bloqueavam conta, ou evitavam bloquear a conta, porque estavam sempre negociando e renegociando caso tivesse algum problema. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas era isso que estava sendo feito. Aí veio a ideia do RCE e agora o Osmar Stabile está estudando a possibilidade de deixar o RCE e voltar a negociar individualmente, por entender que o Corinthians vai elevar demais essa dívida com os juros e com a Selic que será aplicada em cima disso. Tudo bem que a Selic está reduzindo, né? A projeção da Selic é cair, mas essa é a ideia. Mas é um estudo, uma ideia. Olha, o Osmar Stabile chegou para os caras e falou: o que vocês acham disso aqui? Estuda essa possibilidade para ver se não é melhor. Só que do outro lado também tem um pessoal que diz o seguinte: cara, se os credores topassem receber sem juros em 10 anos, como é no RCE, só que sem juros, a gente não precisaria do RCE. Se estão indo por esse caminho, é porque já sabe-se que essa galera não vai topar. Bom, será que mudaram de ideia porque mudou a gestão? Enfim, é o mundo ideal? Para muita gente é o mundo ideal. Sair da RCE e fazer desse jeito. Só que será que é possível? Será que é viável? Será que é só algo utópico da cabeça do Osmar Stabile? Será que os credores estarão disponíveis e dispostos para fazer desse jeito? É isso que a gente vai ter que tentar entender se é só algo utópico da cabeça do Stabile ou se é algo factível e possível de acontecer. E aí, qual caminho seria melhor? Mas, portanto, fica aqui a informação exclusiva para vocês. O Corinthians está estudando a possibilidade de abandonar o projeto do regime centralizado de execuções tão comemorado recentemente que até agora não saiu do papel. Tá bom? É isso. Olhando minha lista aqui, assunto encerrado. Hoje, apenas uma espécie de resumão do Salazar para vocês, com muita informação aqui sobre os bastidores do Corinthians. Portanto, meus caros, mande esse vídeo aos seus amigos, compartilhe, deixe aqui os seus comentários, se inscreva no canal. E viu? Você fica falando pro Hugo sair do gol, na primeira que ele saiu, ele se machucou. Eu falo que o Hugo tem essa dificuldade, né? De sair na saída de gol, né? Não tem jeito que ele tem essa dificuldade, tá? Não tem como falar que não, porque ele tem. Foi aquela queda no final do jogo, sim, que ele acabou saindo, tá? Enfim, ele tem essa dificuldade, tá? O Hugo. E agora, velho, é torcer para, né? Mesmo com a dificuldade, a gente torce muito para que ele esteja presente, né? Nessa partida contra o Vitória, porque o Felipe Longo lembra muito o Donelli, né? Eu também não quero ficar detonando o menino, né? Detonando o Felipe Longo, mas ele parece o Donelli, né, velho? Tá? Ele parece o Donelli, então é uma situação meio complicada aí, né, pra gente
né, pra gente ter o Felipe Curto, né, no gol, tá? Pra ter o Felipe Curto aí no gol, então eu prefiro que o Hugo, né, com certeza se recupere durante a semana, porque é um grande goleiro. Ninguém é completo, né? Ninguém é completo, mas o Hugo, pô, é um jogador de seleção brasileira, né? Não tem nem comparação, tá? Família Silva pergunta, cadê o Cadu? Cara, o Cadu não teve oportunidades ainda no time profissional, tá? Pra mim, é o melhor goleiro que o Corinthians tem nas categorias de base, mas ele não é nem mais relacionado pro profissional, né? Acabou sumindo. É o goleiro mais alto. O Cadu é o goleiro mais alto, né? Entre os goleiros do Corinthians, entre sub-20 e profissional, o Cadu é o mais alto, tá? E pra mim é o mais técnico, e com os pés também é o melhor. E tem o Cauê também, né? Que é mais, parece que é meio gordinho, né? Enfim, mas eu ainda prefiro o Cadu, tá? Mas, infelizmente, eu duvido muito, tá? O André Funha tá dizendo, caramba, você já tá queimando longo. Não, velho, não tô queimando longo. Tô sendo realista, velho, entendeu? Tô sendo realista. É um goleiro que, na verdade, o Longo só jogou uma outra copinha aí como titular porque o Cauê se machucou. Entendeu? Não tem que queimar. Vocês viram, né, contra o Santos na Vila Belmiro, e o que aconteceu, né? Cruzamento na área, a bola passou aqui, ó, em cima da mão dele. A bola não foi no ângulo, ele não alcançou. A bola passou por cima da mão dele. Ele faz o seguinte, ó, quando o jogador do Santos, né, dá a cabeçada, quando o jogador do Santos dá a cabeçada, a bola passa aqui, ó. A bola passa em cima do braço dele. A bola foi na direção dele, só que ele é baixo e não alcançou. Entendeu? É o que eu penso, velho. Eu não curto, entendeu? Agora, se vocês têm paciência, se vocês têm esse perfil de paizão, né? Enfim, quer fazer naná, né? Quer dar chupetinha, ficar fazendo carinho para ver se vai melhorar, eu acho que o Corinthians não é para isso, meu irmão. Entendeu? O Corinthians é para quem tá capacitado para assumir a função. E o Corinthians nunca se deu bem com um goleiro que não seja grandalhão, tá? Corinthians é o time dos goleiros gigantes, tá ouvindo? Então é Dida no gol, é Cássio no gol, não adianta, a gente já testou lá atrás com o Maurício, não deu certo, com o Marcelo em 2005 não deu certo, né? Com o próprio Júlio César também que não deu certo, então não dá, velho, não dá, entendeu? Não dá para esse tipo de goleiro no Corinthians, entendeu? Eu não ficar com esse negócio de queimar, é muita nutelagem isso, sabe? Tem uns torcedores hoje que eu tenho que falar bem de todo mundo, eu sou assessor de imprensa. Não, o Felipe Longo pra mim, eu já adianto, não é goleiro pro Corinthians e acabou, não é, nem ele nem o Donelli. E quando eu falei do Donelli, eu já falei com um jogo também, entrou no gol uma vez, no segundo jogo eu já falei, não serve. E não sei, serve hoje? Não serve, entendeu? Agora, o Corinthians que se vira, empreste, faça o que quiser, tá? Mas não tem, entendeu? Não tem como, tá? Não tem como. Júlio César foi campeão brasileiro em 2011. Foi, mas não... A gente viu aí as falhas que ele cometia, né? Você lembra o Campeonato Paulista na Vila Belmiro? Eu tava lá, eu cobri o Santos, que não veneno. Né, tomou um peru numa final de Campeonato Paulista. Não tem como, gente. Entendeu? O goleiro, se ele não for gigante, ele tem que ser absurdamente top. Tipo o Ronaldo Giovanelli. Entendeu? O cara tem que ser tecnicamente absurdo. E não é o caso do Felipe Longo, velho. Entendeu? Não é o caso do Felipe Longo, desculpa, tá? Vamos falar, enfim, o Hugo, para quem está chegando agora aí na audiência rotativa, né, do canal Café do Setorista, peço para você deixar o seu like aí para a gente ir em busca aí de 2.000 simultâneos, conto com a sua audiência. Eu tenho um assunto sério para falar para vocês, né, do Corinthians talvez não contratar no próxima janela e ficar 2026 aí sem contratar, mas deixa aqui, Douglas, o Hugo Souza não treinou, tá? Não treinou hoje, e preocupa para sábado. Quando já não tem o Michael, quando já não tem o Mateuzinho,
né? Vai ter alguns reforços, mas independente disso, o Corinthians não tem um substituto. O elenco do Corinthians montado por Fabinho Soldado e companhia tem essa deficiência. Tem essa deficiência. Nós não temos substitutos para os titulares, entendeu? Não temos, tá? Então, o problema é esse, né? Não é não ter o Hugo, né? É não ter um jogador, um jogador hoje à altura, né? Um jogador à altura para estar ali, né? Assumindo o gol quando o próprio Hugo, né?